Oi gente, no Mundo UFG de hoje você vai ver médica veterinária formada na UFG resolveu empreender e há 8 anos criou uma agência de marketing veterinário. E ainda, o primeiro encontro de gestão de conhecimentos de povos indígenas e comunidades tradicionais será realizado na UFG. Isso é o que você acompanha a partir de agora no Mundo UFG, que já está no ar. Bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mundo UFG. Eu sou a Jéssica Lima, uma mulher de pele clara e cabelos castanhos, longos e cacheados. A intérprete de Libras é a Sara Raquel, que se descreve como uma mulher de estatura média, tem pele parda e os cabelos dela são lisos e abaixo dos ombros. E será realizado na UFG o primeiro encontro de gestão de conhecimentos de povos indígenas e comunidades tradicionais. E quem chega para contar mais para a gente é a estudante de jornalismo Karine Castro. O primeiro encontro de gestão de conhecimentos de povos indígenas e comunidades tradicionais será realizado no dia 15 de junho. Mas antes de trazer mais detalhes, eu vou me apresentar. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelo e olhos castanhos e hoje estou usando uma blusa preta. Voltando ao assunto, o tema do encontro é Diálogos e Práticas entre Saberes Indígenas e Acervos Digitais. E ele será realizado entre as 8 da manhã e as 6 da noite no Instituto Tacnarracan, no campus Samambaia. O evento vai promover reflexão, crítica e diálogo sobre a produção, organização, preservação e governança dos saberes dos povos indígenas e de comunidades tradicionais. A programação conta com palestras, mesas redondas e debates. Entre os convidados estão Gilson Tapirapé e Vilmar Guarani, da UFG, e Jessen Baniuá, da UNB. O primeiro encontro de gestão de conhecimentos de povos indígenas e comunidades tradicionais é um pré-evento do 9º Workshop de Informação, Dados e Tecnologia que será realizado entre os dias 16 e 18 de junho. Você pode encontrar mais informações no site plateia.ufg.br. Muito obrigada pelas informações, Karine. E agora nós vamos conhecer uma médica veterinária formada pela UFG e que há 8 anos resolveu empreender e criou uma agência de marketing veterinário. Estou falando da Tainá Ribeiro, que já está aqui com a gente no estúdio. A Tainá se descreve como uma mulher parda, tem 1,65 de altura e os cabelos dela são ondulados e tem um comprimento médio. Tainá, um prazer falar com você, seja bem-vinda ao Mundo UFG. Obrigada, Jéssica. Sempre um prazer estar em casa, né? Me formei aqui em 2016, então voltar para falar da minha atuação dentro da medicina veterinária, onde eu busquei fazer coisas diferentes, buscar e me encontrei também dentro da graduação, mas fazendo o que amo, que é me comunicar também. Então fico muito feliz pelo convite de estar aqui com vocês e para contar mais a minha história da fábula. Você está em casa, Tainá. Voltar à universidade é sempre muito bom, né? E antes de falar um pouquinho mais sobre a Fábula, a sua agência, eu queria entender como foi o seu trajeto acadêmico, assim. Enquanto estudante de veterinária, em algum momento chegou a passar pela sua cabeça essa ideia de empreender ou não? Como que aconteceu esse processo? Então, não passou. Assim, poderia contar uma história inspiradora para falar que desde o começo eu sabia que eu queria atuar na comunicação, mas dentro da medicina veterinária, mas não, eu entrei na faculdade sem ideia do que eu gostaria de ser e, como acho que muitos alunos aqui, eu experimentei muitas coisas para me encontrar. A minha graduação inteira eu foquei em suinocultura e avicultura. Bem diferente. Bem diferente. Então, meus estágios, os grupos de estudos, congressos, todos foram voltados para a produção animal. Mas, assim, hoje, olhando para trás, eu percebo que mesmo dentro da produção animal e numa área de atuação completamente do que eu faço hoje, eu já buscava ali, porque quando a gente fazia o grupo de estudos, eu que cuidava do Instagram, do perfil, a gente promoveu um evento aqui e eu que criava as peças digitais para divulgar esse evento dentro da suinocultura, mas lá dentro da Escola de Veterinária e Zootecnia. Então, de certa forma, eu já estava fazendo assim, um pouco do que eu faço hoje, mas sem saber para onde eu estava ainda. Existiam alguns sinais. Mas acaba que dentro da graduação eu busquei me encontrar em diversas áreas. O meu trabalho de conclusão de curso também foi dentro da suinocultura e da avicultura.
mas foi só depois mesmo, depois que eu entrei no mercado de trabalho, que surgiu essa vontade. Eu não sei nem se surge uma vontade ou se a gente empreende de forma natural também. Tanto, acho que as coisas vão acontecendo, a gente vai caminhando para isso. Mas dentro da minha graduação eu nunca imaginei que eu fosse fazer isso. Mas é interessante, Tainá, você trazer essa experiência, até porque quem acompanha a gente pode, inclusive, também se inspirar. Eu queria saber se você acha que essa experimentação, né, esse contato que você teve com coisas diferentes ao longo da graduação, de alguma forma te ajudou a desempenhar bem o trabalho que você faz hoje, né? Conquistando ali algumas habilidades novas, entendendo aquilo que você faz bem, o que precisa ser aprimorado. Você acha que ter uma experiência na graduação tão diversa te ajudou de alguma forma? Não, com certeza. Tanto nas atividades, assim, principalmente falando das atividades extracurriculares. Dentro da graduação, assim, hoje, querendo ou não, mesmo trabalhando com comunicação e dentro da graduação, ficar dentro de uma área completamente diferente até do que eu faço hoje, porque hoje a gente atua principalmente dentro do mercado pet e não dentro do mercado de produção animal, não dentro do agro. Foi muito interessante conhecer pessoas diferentes. Hoje, a minha rede de contato vem muito do que eu construí dentro da graduação. As habilidades também que a gente se desenvolve, né, tanto de comunicação, as outras áreas que a gente precisa dentro do mercado de trabalho. Falando de comunicação mesmo, de gestão e enfim, comunicação mesmo, a gente vai desenvolvendo durante a graduação. E entender o que eu gostava e o que eu não gostava, fazer coisas ali também, fez total diferença para hoje eu decidir o que eu vou fazer e como fazer também isso. Bom, então falando desse momento, né, onde você coloca então os dois pezinhos nesse mundo do marketing, um mundo que até então era desconhecido para você, mas que hoje faz parte da sua principal atuação, né? Você combina essas duas áreas, comunicação e veterinária, medicina veterinária. Quando então que é esse pontapé? Quando que você começa a ter interesse por esse mundo da comunicação, do marketing veterinário? Então, quando eu me formei, o meu primeiro trabalho, eu comecei a trabalhar na área comercial. Então, eu basicamente vendia. Então, tinha contato diariamente com médicos veterinários que são donos de próprios negócios, então clínicas, hospitais, consultórios e até empreendedores também, né? Ou até o médico veterinário autônomo, ele é uma marca. E a gente percebe até eu percebi assim uma falha e uma dificuldade que nós, como médicos veterinários, que a gente tem uma formação mais técnica, quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente precisa se desenvolver com outras áreas. E às vezes o médico veterinário ele continua só, às vezes, se desenvolvendo numa área técnica. Eu falo que a gente sai da faculdade sabendo operar um animal, mas a gente não sabe, às vezes, gerir uma empresa. Então, nesses 2 anos que eu trabalhei na área comercial, eu percebi que existiam veterinários excelentes tecnicamente, mas que precisavam se desenvolver em outras áreas para se tornar excelentes profissionais também e excelentes empreendedores, né, empresários. Então, a Fábula ela nasceu justamente para ensinar para o médico veterinário coisas que a gente não aprende na faculdade e relacionadas, eu falo assim, o médico veterinário mesmo, dentro da nossa grade. Hoje, eu me formei em 2016. Hoje eu até volto para a universidade para falar com alunos sobre comunicação, sobre mídia social. Esse interesse, né, nessas áreas, ele é despertado no começo da graduação, ali no meio também. Existem esses interesses de trazer esses assuntos para os alunos. Mas na minha época eu tive pouquíssimo contato com isso. E muitos dos profissionais também não buscam essas áreas. Então, às vezes, a gente tem a Semana da Medicina Veterinária. A gente tem parte de dermato, de silvestres, de grandes. Hoje a gente consegue ter uma área de inovação. A gente fala sobre comunicação, sobre marketing, sobre posicionamento de marca. Antes a gente não tinha tanto isso. Então, a Fábula ela surgiu com essa demanda, com essa dor que eu senti do mercado e com essa solução que eu busquei trazer. E aí, nessa época, eu já era amiga da minha atual sócia, e a minha sócia ela é Relações Públicas, também formada aqui dentro da Universidade Federal de Goiás. Então, a gente se uniu a gente fala que a gente fez essa união fabulosa, né, entre a medicina veterinária e a comunicação. E hoje a gente traz essas soluções para o mercado, mas principalmente, sim, para o mercado animal, mas principalmente para médicos veterinários que querem se diferenciar no mercado. Tainá, muito legal ouvir você compartilhar um pouco desse começo de história, né? E eu queria saber quais experiências que
estar à frente, né, da Fábula, juntamente com a sua sócia, até o momento te proporcionou, né? Que tipo de experiências que você, ao olhar para o seu mercado de trabalho, para a sua formação, você vê, né, que empreender, que ter a coragem de ter dado esse passo, permitiu que você vivenciasse? Empreender, eu acho que a gente precisa de, às vezes, sem uma visão bonita, aquela coisa. Empreender realmente você superar todos os dias os seus medos, as suas inseguranças e acreditar que você pode fazer algo diferente e ser você mesmo. Acho que a Fábula hoje, ela significa muito para mim atuar dentro da minha área, que é a medicina veterinária, mas sendo eu mesma fazendo coisas que eu amo. Eu me encontrei dentro disso. E então, assim, a gente superar isso, superar esse medo, para a gente conseguir viver coisas, assim, extraordinárias, errando muito, a gente errando muito mesmo, para conseguir chegar nos acertos e buscar, assim, chegar lá, o que é chegar lá, né? Mas viver essas coisas diferentes mesmo que a gente busca viver, porque o empreender, ele sempre vem de um desconforto, também, ou de onde você está, ou do que você enxerga para o mercado. E a gente ter coragem e sustentar essa coragem também, errando muito, a gente fala, a gente está há 8 anos no mercado, e errando todos os dias para conseguir acertar e encontrar esse caminho para entregar o que a gente se propõe mesmo para o mercado, para o mundo e para nós mesmos. Você fala de 8 anos, mas 8 anos, quando se trata de mundo digital, de mundo tecnológico, é um espaço suficiente para muitas mudanças, né? Então, com certeza, você foi também acompanhando essas mudanças e eu queria que você comentasse um pouquinho também sobre a importância desse médico veterinário não ter medo, né, de entrar nesse mundo digital, porque conversando tanto com veterinários, mas também com outras profissões, muitas vezes a gente percebe esse desconforto, né, de será que agora, para eu ser um bom profissional, eu vou ter que aprender, né, a postar stories, a compartilhar conteúdos? Há um certo desconforto ou você também percebe que esse desconforto está se transformando em um contato mais natural com o mundo das redes? Então, no começo, a Fábula ela surgiu em 2018. Então, quando a gente apresentou, a Fábula sempre foi bem focada no digital, por mais que a gente fale de comunicação de forma geral, mas muito focada no digital. Então, quando a gente apresentou a ideia da Fábula e uma proposta para alguém, a gente falou assim, vamos trabalhar a sua comunicação nas mídias sociais, no começo, assim, a gente sentiu uma barreira muito, muito grande, do tipo, sempre funcionou assim, eu não preciso disso, tá ótimo do jeito que tá. Só que em 2020, no começo da Fábula, a gente viveu a pandemia. E a pandemia foi um momento que ou a pessoa ia para o digital para se posicionar, para aparecer, ou ela, não sei o que ela fazia. Então, assim, foi um momento a pandemia, infelizmente, foi um momento de despertar forçado de muitos profissionais e de muitas marcas também para olhar para o digital como uma necessidade e não como uma vaidade. Então, mas até hoje a gente é um trabalho constante de você mostrar para o médico veterinário que ele se posicionar no digital não é se tornar um blogueiro, não é uma coisa assim de vaidade, de quero aparecer, de quero ficar famoso, mas sim de olhar para o digital como uma oportunidade de você mostrar o seu trabalho. E a gente prega muito a autenticidade, de você fazer isso sendo você mesmo, trazer isso com leveza, que eu acho que é o principal, assim, porque acaba que entra como uma parte do trabalho também. Nossa, além de atender, além de fazer o financeiro, além de fazer os atendimentos pelo WhatsApp, fazer a gestão do meu negócio, a parte contábil e tudo, o Instagram e outras redes sociais também, o WhatsApp, TikTok, YouTube, aonde o médico veterinário entender que é importante ele estar presente, se torna uma parte do trabalho também. A gente fala assim, é uma parte do seu trabalho, mas vamos fazer isso com leveza, vamos fazer isso de forma possível dentro da sua rotina, entendendo que você não é um influenciador, mas você é um médico veterinário que precisa aparecer ali para ser lembrado, para se posicionar e para se colocar no mercado de forma para você ser cada vez mais valorizado. Que isso é algo que a gente prega muito na Fábula. A gente busca a valorização do mercado, construir um mercado mais forte, mas como o médico veterinário ele pode se posicionar para ele ser enxergado ser visto com mais valor, né? E ter mais sucesso na sua profissão, conseguir cobrar mais pelo seu trabalho e também alcançar os seus objetivos dentro da sua profissão, independente de qual o objetivo for.
É um ótimo caminho, Tainá. Sim, muito sim. obrigada. Foi ótimo conhecer um pouquinho dessa trajetória que você, né, juntamente com a sua sócia, criou a Fábula. Parabéns pelo projeto, pela ideia e sucesso na sua trajetória também. Muito obrigada, muito obrigada, Jéssica. Isso mesmo. Até mais, Tainá. Eu que agradeço. Bom, e chegou a hora do nosso intervalo. Daqui a pouco voltamos com mais Mundo FG. Estamos de volta com o Mundo UFG e a gente volta falando de cultura. Neste ano, o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, o FICA 2026, vai garantir uma programação especial para as crianças. As atividades acontecem em escolas públicas na cidade de Goiás. O Fórum Infantil integra as programações da 27ª edição do FICA, com oficinas para turmas do 5º ano do ensino fundamental da cidade de Goiás, cidade que recebe o festival que une educação, meio ambiente e cinema. O Fórum Infantil nasceu como um espaço de fala e de escuta das crianças. Nós optamos em trabalhar com uma série, né, que é o 5º ano, e é o 5º ano que a gente trabalha com todas as escolas do município, tanto as escolas públicas como as escolas privadas. Hoje, nesse ano, nós estamos trabalhando com 263 alunos no projeto do Fórum Infantil. A programação acontece durante todo o ano, com momentos de aprendizagem e oficinas, além de troca de experiências entre alunos. Sou professora, bordadeira, e eu estou levando junto com a minha mãe também, que é formada em licenciatura em artes visuais, o projeto Bordando Fios da Terra. Então, esse projeto envolve as crianças nesse universo do bordado, do fazer manual, e as crianças estão amando esses momentos, essas etapas também. São várias atividades, né, que a gente leva, então isso ajuda muito a escola, né? A importância desse projeto na escola, ela é grande porque a gente contribui, né, nessa discussão, nesse debate com os alunos, e de uma forma diversificada, de uma forma lúdica, né? São atividades, são oficinas, são aulas de campo. Esse ano a gente está tendo uma aula de campo na beira do rio, já que o tema do FICA é água e clima no Brasil das nascentes, então a gente vai trabalhar isso em loco. Muito bom, gente. O FICA, ele movimenta toda a cidade de Goiás e faz todo sentido que as escolas também façam parte disso. E bom, o Centro Cultural UFG está com uma exposição que trata sobre a liberdade de identidades LGBTQIAPN+. Confira. A exposição Essa Grande Liberdade, Identidades LGBTQIAPN+, em Goiás, já está aberta à visitação. Até o dia 10 de julho, o público pode conferir a mostra no Centro Cultural UFG, no setor leste universitário. Com cerca de 120 obras de mais de 60 artistas, a exposição tem curadoria de Paulo Duarte Feitosa. O projeto tem como objetivo mostrar diferentes gerações de artistas, valorizando as linguagens e contextos diversos da comunidade LGBTQIAPN+, no Estado. Além disso, a mostra retrata a liberdade como forma de luta, como já sugere o próprio título, inspirada em uma confidência do fotógrafo goiano Samuel Costa, que também integra a exposição com suas obras. A visitação é gratuita e tem classificação indicativa de 16 anos. A galeria fica aberta de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 5h30 da tarde. Você pode conferir mais informações no site centrocultural.ufg.br. Fica aí, né? Mais uma opção para a sua agenda cultural. E a gente vai ficando por aqui, mas se você quiser falar com a gente, é bem simples. É só mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o 62991811406. E você também pode começar a seguir a gente pelo nosso Instagram, no @TVUFG. E por lá, interagir, reassistir esta e outras edições dos nossos programas e matérias pelo YouTube. É só digitar Mundo UFG e pronto. Muito obrigada pela sua companhia. Eu vou indo nessa, mas te espero amanhã, a partir das 11h30 da manhã. Muito obrigada por ficar com a gente. Até mais, pessoal.
Tchau, tchau!